Boa noite. Boa noite. Temer revela estudos para aumentar o imposto de renda, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avisa que os deputados não vão aprovar. A defesa de Temer pede ao Supremo para tirar Rodrigo Janot das investigações. O procurador-geral planeja nova acusação contra o presidente. Delação do ex-deputado Pedro Correia é aceita e pode ligar Lula a propinas. Condenado no Mensalão e na Lava Jato, ele confessa detalhes do esquema na Petrobras. Mais 2 denúncias contra Sérgio Cabral, que já é réu 12 vezes. Suborno de empresas de ônibus passaria de 140 milhões de reais. Marcado o interrogatório da senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são acusados de corrupção. Deputados e senadores tentam garantir dinheiro público para a campanha de 2018. Eles correm contra o tempo para aprovar um fundo oficial bilionário. O Jornal da Gazeta está no ar. Quem fuma maconha recorre às vezes às redes sociais para comprar a droga. Agora ela é também servida como recheio em falsos brigadeiros. E não é raro encontrar esse doce proibido em locais frequentados por jovens na noite paulistana. Este rapaz de 18 anos foi preso e vai responder por tráfico de drogas. O crime, produzir e vender brigadeiros recheados com maconha. A prisão em flagrante foi efetuada por policiais do GOI, o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de São Paulo. Os 38 doces, embalados individualmente e decorados para despistar a polícia, foram apreendidos na Rua Augusta, na região central da cidade. Na rua famosa pela badalação, não é difícil encontrar todo tipo de entorpecentes. Esse barato do momento ganhou até um apelido, brisadeiro. O consumo desse doce, ele provoca o efeito como se você também tivesse fumado um cigarro de maconha. Eles fazem com a massa, o chocolate, eles colocam também na composição maconha. O rapaz confessou que ele próprio produzia os doces em casa, sozinho, para vender na Rua Augusta. Cada doce era vendido por R$5. Pessoas de bem que por ali estavam passando na Rua Augusta poderiam comprar esse doce pensando que realmente se tratava de um doce caseiro de brigadeiro e não um brigadeiro com maconha. Esse doce poderia até ser servido para uma criança. Na internet, a venda dos brigadeiros com maconha acontece livremente. Uma página foi criada em uma rede social só para esta finalidade. Entre vários tipos de chocolate, tem até ovo de Páscoa e equipe uniformizada. Uma das suspeitas da polícia é que as pessoas estão procurando este tipo de brigadeiro para poder consumir maconha sem fumaça, sem cheiro e, portanto, sem levantar suspeitas. Outra possibilidade é que o doce seja apenas uma maneira inusitada para o consumo recreativo da planta. Este professor explica que o efeito da maconha ingerida é mais duradouro que quando fumada. Enquanto fumar a maconha, em 10 minutos a pessoa tem efeito e 15 minutos já não tem mais, a ingestão vai levar de 30 minutos a 2 horas para começar a ter o efeito, 4 a 6 horas a pessoa ainda está sob o efeito da maconha. E é justamente pelo efeito prolongado que ele faz um alerta. O consumo excessivo desses tipos de doce pode trazer graves problemas de saúde. Muitas vezes a pessoa vai ingerindo quantidades maiores, porque não demora para fazer efeito, a pessoa não percebe e ela passa logo desse efeito excitatório, chegando a um efeito depressor. E esse efeito depressor ele pode levar o indivíduo ao óbito. A Prefeitura de São Paulo entregou os últimos apartamentos para as famílias removidas da antiga favela do Jardim Edite, na Zona Sul. Os moradores reclamam que o projeto inicial mudou e, por isso, eles ficaram sem uma unidade de assistência médica ambulatorial de especialidades. No local existe só uma UBS. O prédio de 13 andares tem 68 apartamentos. São 50 metros quadrados com 2 quartos. O prefeito João Dória visitou uma unidade e entregou as chaves a um dos futuros moradores. O edifício foi construído para abrigar o restante das famílias da antiga favela que havia no local. A maior parte, 250,
já vive no conjunto habitacional que fica ao lado, concluído em 2013. Os novos apartamentos serão entregues com chuveiro elétrico, geladeira e fogão, segundo o prefeito, presente da construtora que tocou a obra. O conjunto faz parte do projeto Operação Urbana Água Espraiada e foi iniciado em 2011, ainda na gestão de Gilberto Kassab. No ano passado, a Defensoria Pública do Estado acusou a Prefeitura de não cumprir o acordo judicial que determinava a construção de uma AMA Especialidades. No local já funcionam uma creche e uma UBS. Em setembro do ano passado, a Justiça chegou a determinar a suspensão da obra do prédio até que a Prefeitura apresentasse um novo estudo. A ordem era incluir no projeto, além da unidade básica, também um ambulatório de especialidades. A gestão Dória informou que um anexo com 4 salas para exames e médicos especialistas foi construído nos fundos da UBS, mas não permitiu que a nossa equipe gravasse imagens. Segundo a coordenadora da Regional de Saúde, a obra concluída na semana passada faz parte de um novo acordo com a Defensoria Pública. Tem alguma previsão de quando ele vai funcionar? Não, a previsão ainda a gente não tem. A gente está em fase de estudo das necessidades do território, juntamente com o Conselho Gestor da unidade. Para os moradores que acompanharam o projeto, a solução não foi a esperada. Não era isso, até porque a região de Pinheiros, que é a minha região que eu estou hoje, ela não tem um centro médico avançado. Quando me manda para uma especialidade, eu vou para Lapa, para uma hora certa da Lapa. Então eu atravesso a cidade praticamente, eu levo 2 horas para chegar até lá. Entramos em contato com a Defensoria Pública para saber sobre os detalhes do acordo com a Prefeitura sobre a AMA, mas por enquanto não houve resposta. Aqui em São Paulo, o presidente Michel Temer se reuniu com políticos e retomou a agenda com empresários. Ele quer apoio para aprovar as reformas política e da Previdência. Pela manhã, Temer participou junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, de um evento na FenaBrave, e disse que o tucano é um colaborador extraordinário. E voltou a destacar que quer colocar o país nos trilhos para o sucessor. Para que quem chegar, governador, em 2018, possa apanhar a locomotiva e caminhar com toda a naturalidade. O encontro dos dois acontece um dia depois de o presidente se reunir com o prefeito de São Paulo, João Dória, afiliado político do governador e também possível candidato à presidência. Na ocasião, Temer cobriu de elogios Dória. Confirmado neste evento, Alckmin não compareceu. Ele é a favor do desembarque do PSDB do governo. Boa parte do partido votou pela investigação por corrupção passiva contra Temer na semana passada. Em discurso para os empresários do setor automotivo, Alckmin defendeu a aprovação das reformas da Previdência e política. Quero também aqui dizer ao presidente Temer e ao presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que contem conosco. Está no emblema de São Paulo, Pro Brasília Fiat Eximia. Pelo Brasil, faça-se o máximo. Contem conosco para a gente ajudar em todas as reformas. Temer confirmou que há estudos sendo feitos para o aumento da alíquota do imposto de renda para pessoas físicas, mas que não há nada definido. A mudança alcançaria um universo de pouco mais de 1 milhão de contribuintes. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a medida não passa se for analisada na casa e ressaltou que o Brasil não aguenta mais pagar impostos. Na parte da tarde, Temer permaneceu em São Paulo e participou de um evento aqui na sede do Sindicato da Habitação, onde lançou uma nova linha de crédito da Caixa Econômica Federal para empresários que querem investir em loteamentos urbanos para a construção de moradias. No seu discurso, Temer acabou antecipando uma informação que será detalhada apenas na quinta-feira, que é a distribuição dos dividendos do FGTS para os trabalhadores. O presidente brincou com a situação. Mas faz de conta que nem ouviu, ninguém conta para a imprensa, que na quinta-feira nós vamos anunciar 7 bilhões do Fundo de Garantia para os trabalhadores brasileiros, fruto de uma nova remuneração para o Fundo de Garantia, não é verdade? Depois, o presidente da Caixa, Gilberto Ock, explicou um pouco melhor como será feita essa distribuição dos lucros referentes ao ano passado.
A regra que está lá na medida provisória ou na lei, que já se transformou em lei, é que 50% do lucro líquido do Fundo de Garantia será distribuído a todos os trabalhadores que têm conta até o dia 31 de dezembro do ano anterior. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. As restituições residuais de 2008 a 2016 também podem ser verificadas. Para consultar, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ligar para o número 146. Ao todo vão ser pagos mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais para cerca de 2 milhões de contribuintes. Os depósitos vão ser feitos no próximo dia 15. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a ameaça do governo Temer de aumentar impostos. Ao admitir a existência de estudos para aumentar mais impostos, entre eles o imposto de renda, Michel Temer fez uma opção preferencial pelo escárnio. Para salvar o próprio mandato, Temer escancarou os cofres públicos, franqueando-os aos interesses mais inconfessáveis. Produziu 2 vítimas. Primeiro, assassinou o discurso de austeridade que justificava sua presidência. Agora, quer esfolar os contribuintes. No alvorecer do seu governo tampão, Temer prometeu responsabilidade fiscal e prosperidade econômica. Antes da delação da JBS, gastou baldes de saliva para alardear que a economia estava nos trilhos. Sua equipe econômica chegou a prever um crescimento de 2% para 2017. Tudo lorota. Se o PIB ficar no 0 a 0, será um grande feito. Temer não realizou as privatizações que prometeu. Sem a reforma da Previdência, seu teto de gastos estourou. Acusado de corrupto pela Procuradoria, o presidente reativou a aliança com o atraso, que sonha diariamente com o estancamento da sangria da Lava Jato. Prevalecendo os estudos do governo, o brasileiro pagará mais impostos e continuará financiando a corrupção que faz com que a sociedade receba menos serviços. Definitivamente, o escárnio é a única indústria que prospera no Brasil. Boa noite. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, retirou do juiz Sérgio Moro as delações sobre a cervejaria Petrópolis. Os depoimentos dos executivos da Odebrecht, que dão detalhes sobre o caso, foram trazidos para a Justiça Federal de São Paulo. Eles disseram ao Ministério Público que a Odebrecht e a cervejaria participaram de um esquema que pagou 100 milhões de dólares em propinas para políticos e Caixa 2 de campanhas eleitorais. Os fatos narrados pelos executivos teriam ocorrido em São Paulo e, por isso, Fachin determinou a mudança de Curitiba para a Justiça Paulista. A delação do deputado cassado Pedro Correia, do Partido Progressista, foi homologada pelo ministro Edson Fachin, o relator da Lava Jato no Supremo. Correia foi o primeiro político a fazer delação premiada. A delação de Pedro Correia foi assinada com a Procuradoria-Geral da República há cerca de 1 ano e meio, mas só foi validada pelo ministro Edson Fachin agora. No ano passado, o ministro Teori Zavascki, então relator da Lava Jato, pediu que ajustes fossem feitos no acordo. Os termos da colaboração continuam sob sigilo. Pedro Correia teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em 2006. Ele foi condenado no mensalão petista e estava em regime semiaberto. Voltou a ser preso pela Polícia Federal por causa das investigações da Operação Lava Jato em 2015. No esquema de corrupção da Petrobras, Correia já foi condenado a 20 anos e 7 meses de prisão, mas está em casa desde fevereiro por razões médicas. Em junho, Correia prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro na ação em que o ex-presidente Lula é acusado de receber como propina um terreno onde deveria ser construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento dele, em São Bernardo do Campo. Na ocasião, Correia levou fotos onde aparece com Lula em reuniões que ocorreram no Palácio do Planalto. Os encontros foram, segundo Correia, para tratar pagamentos de propina aos parlamentares da base aliada para garantir o apoio ao governo. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado mais 2 vezes pelo Ministério Público Federal. Se a Justiça aceitar as novas denúncias, o PMDBista passará a responder a 14 processos. Cabral está preso desde o final do ano passado. As denúncias partiram da Operação Ponto Final.
desdobramento da Operação Lava Jato, que investigou corrupção no sistema de transporte público do Rio de Janeiro, envolvendo a Federação das Empresas de Transportes de Passageiros, que reúne 10 sindicatos do setor. O ex-governador é investigado pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro contra o sistema financeiro e organização criminosa. Além de Cabral, outras 23 pessoas foram denunciadas. Os procuradores afirmam que, a partir da caixinha de propina, 26 empresas de ônibus fizeram repasses de mais de 250 milhões de reais a políticos entre janeiro de 2013 a fevereiro de 2016. Segundo o MPF, Cabral recebeu quase 145 milhões de reais de propina entre julho de 2010 e outubro do ano passado para editar decretos e projetos de lei para favorecer o setor. Só o desconto de 50% no IPVA concedido em janeiro de 2014 pelo PMDBista às empresas de ônibus rendeu um bônus ilegal a Cabral de 13 milhões de reais. A Força-Tarefa da Lava Jato pediu que, junto com a condenação dos denunciados, a Justiça determine o bloqueio de pelo menos 520 milhões de reais para reparar os danos causados pela organização. O ex-governador foi preso em novembro do ano passado. Na Lava Jato, Cabral foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 14 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de pedir e receber vantagem indevida no contrato de terraplanagem do complexo petroquímico do Rio. Em depoimento à Justiça, o ex-governador tem negado a cobrança de propinas. A primeira etapa da Operação Ponto Final, deflagrada em julho, resultou na prisão de importantes empresários de ônibus do Rio, entre eles o filho de Jacó Barata, conhecido como Rei do Ônibus. O Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 28 próximo o depoimento da presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e também o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, no inquérito em que eles são acusados de receber doação ilegal de campanha. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo são acusados de receber R$1 milhão para a campanha da senadora em 2010, como Caixa 2. A acusação foi feita pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, em acordo de delação premiada, em que o delator admitiu ter repassado o dinheiro à campanha da senadora por meio de um empresário, amigo do casal. Costa diz que usou os serviços do doleiro Alberto Youssef. O interrogatório da senadora e do marido dela foi marcado pelo ministro Edson Fachin, relator da ação penal, para o dia 28. O casal é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ontem, a Polícia Federal encerrou um outro inquérito sobre a presidente nacional do PT e Paulo Bernardo, acusados de também terem feito Caixa 2 por meio da Odebrecht. Segundo a Polícia Federal, a campanha petista recebeu 8 pagamentos de R$500 mil durante a campanha de 2014, por meio de intermediários. O inquérito da Polícia Federal apontou indícios dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro também neste caso. O advogado de Gleisi Hoffmann diz que não há elementos nos autos que autorizem a conclusão alcançada pela Polícia Federal e afirma que a senadora não praticou nenhuma irregularidade. A defesa de Paulo Bernardo informou não ter conhecimento da investigação da Polícia Federal e alegou que o ex-ministro nunca foi chamado a depor nesse inquérito da polícia. O Ministério Público Federal pediu ao juiz Sérgio Moro que suspenda a transferência de Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, para o Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. Bendini está preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde 27 de julho. O executivo foi detido na 42ª fase da Lava Jato, batizada de Operação Cobra, por suspeita de ter recebido R$3 milhões de propinas da Odebrecht. A transferência foi pedida pela Polícia Federal e autorizada por Moro na última sexta-feira. Agora cabe ao juiz determinar se suspende ou não a transferência. Parlamentares discutem propostas de reforma política. Para que as novas regras passem a valer já para as eleições do ano que vem, eles precisam apressar as votações. Depois de muita discussão, hoje finalmente os deputados iriam votar uma das propostas de mudanças nas regras eleitorais em uma comissão, mas não houve quórum suficiente e ficou para amanhã. Nos bastidores, a informação é que uma reunião, ainda nesta noite, entre os principais líderes políticos, deve propor mudanças ao projeto.
Atualmente, os deputados negociam 3 textos, 2 propostas de emenda à Constituição, as chamadas PECs, e um projeto de lei. O mais adiantado dos 3 é a PEC, que tem o parecer do deputado Vicente Cândido, do PT. E é em torno dela que estão sendo feitas as principais discussões. Apesar dessa proposta ter sido apresentada há 14 anos, agora os parlamentares têm pressa e estão unidos depois de semanas em bate-bocas por causa da denúncia contra o presidente Michel Temer. Mas tanto a oposição quanto o governo querem aprovar logo as mudanças nas regras eleitorais. E um dos principais pontos é a criação de um fundo bilionário para pagar campanhas nas eleições do ano que vem. Só que para mudar a Constituição, os deputados e os senadores vão precisar correr. Eles têm de aprovar o projeto até o dia 7 de outubro para que as novas regras valham já na disputa de 2018. Ou seja, o texto precisa passar em uma comissão e em 2 votações no plenário da Câmara e depois ainda ser aprovado em trâmites bem parecidos no Senado. Um caminho complexo para ser percorrido em menos de 2 meses. Desde 2015, as campanhas eleitorais não podem receber doações de empresas, que eram as grandes financiadoras. Sem elas, o chamado Fundo Especial de Financiamento da Democracia seria a salvação dos candidatos. Nele, os políticos teriam acesso a 0,5% da receita líquida do país, ou seja, cerca de 3 bilhões e 600 milhões de reais de dinheiro público para as campanhas. O valor seria reduzido à metade em 2020. Pela proposta, a verba será distribuída seguindo uma lógica de funções e partidos. 50% para cargos majoritários, presidente, governador e senador. 30% para campanhas de deputado federal, 20% para campanhas de deputado estadual e distrital. Depois, a divisão seria feita entre os partidos, proporcionalmente à presença no cenário político. Haverá também um limite de gastos nas campanhas, mesmo quando o candidato tiver dinheiro para arcar com mais custos. Na reforma política, há outros pontos em debate, como a alteração do sistema proporcional para algum tipo de sistema distrital, a extinção da figura do vice, o cargo deixaria de existir para presidente, governadores e prefeitos. Entre as outras propostas, há ainda a ideia de colocar fim às coligações eleitorais, o que atingiria em cheio os pequenos partidos. E a criação da cláusula de barreira, quando o partido não atingir o mínimo de votos necessários, o acesso ao fundo partidário e a propaganda de rádio e TV ficam restritas. E ainda a redução do número de candidatos, que poderá ser igual ao de vagas disponíveis. Hoje, cada partido apresenta até 3 vezes mais nomes do que a quantidade de postos. A defesa do presidente Michel Temer entrou no Supremo Tribunal Federal com um pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, nas investigações que envolvem o presidente. O pedido foi divulgado pelo jornal Estado de São Paulo. Os advogados alegam que a atuação de Janot nos casos relacionados a Temer extrapolam os limites constitucionais. Se o pedido for aceito pelo STF, o atual chefe da Procuradoria-Geral da República fica impedido de atuar em casos que envolvam Michel Temer. Janot é o autor da denúncia que acusa o presidente da República de corrupção passiva e que foi suspensa em votação da Câmara dos Deputados na semana passada. A expectativa é de que o Procurador-Geral da República apresente nas próximas semanas uma nova denúncia contra Temer. O procurador deixa o cargo no dia 17 de setembro. Vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O tema extrapolou qualquer medida do mínimo de decência. O Temer, no ano passado, deu 30 bilhões de reais de presentes em privilégios a funcionários e alegou que a Dilma tinha prometido. Este ano conseguiu aprovar um teto, mas já está anunciando que o déficit fiscal não vai ser obedecido. Aumentou impostos. Está pensando em aumentar o imposto de renda para pagar 6 bilhões de reais de emendas para se livrar da primeira acusação de Janot. Agora envolveu-se numa briga de valentões de boteco pé sujo com o Procurador-Geral e tendo como aliado o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que protagonizou o julgamento mais escandaloso da história da justiça eleitoral no Brasil, inocentando Dilma e Temer da campanha mais fraudulenta da história eleitoral no Brasil. Janot cometeu erros terríveis, deu uma premiação exagerada a Joesley para figurar como o grande acusador do presidente.
Mas Janot cumpre o papel dele. O Temer cometeu um crime gravíssimo, que confessou, e que vive fugindo de explicá-lo, e o Janot tentou se aproveitar disso para tirá-lo da Previdência, mas não conseguiu, porque o presidente conseguiu os votos necessários na Câmara para recusar a acusação de Janot. Gilmar Mendes entrou nessa briga, parecia Pilatos no credo, mas não é. Ele é o grande assessor jurídico de Temer e certamente, atrás dessa decisão estúpida de pedir a suspeição de Janot, está a cabeça dele. Veja bem, o Janot é procurador-geral da República, a função pública dele é acusar, é investigar e acusar. O Temer está pedindo que o Supremo Tribunal Federal impeça Janot de acusá-lo. Olha, o Temer já tem um privilégio que nenhum presidente do mundo tem, que é o de só poder ser acusado por um crime que ele cometeu no exercício da presidência. E aí ele ofereceu de bandeja essa história do Joesley Batista. Agora vai para cima do Janot, porque o Janot falou uma bobagem, uma história lá de flecha e de bambu, uma parábola selvícola que também não ajuda ninguém. Na verdade, o Gilmar Mendes disse que o Janot é o mais desqualificado dos procuradores gerais da história. Eu diria que desqualificados são os três: o presidente da República, o procurador-geral e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, que estão arrastando as suas instituições para a lama, abraçados num suicídio de afogados em quem afunda é a nação. Somos nós. Bom, eu volto amanhã, quarta-feira, direto ao assunto interno. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a submeter o celular apreendido com o coronel aposentado João Batista Lima Filho a um procedimento para recuperar dados. O coronel Lima, como é conhecido, é amigo pessoal do presidente Michel Temer. O pedido da Polícia Federal foi apresentado no âmbito das investigações relacionadas às buscas e apreensões referentes a Temer no último mês de maio, na Operação Patmos. Numa sessão tumultuada, o Conselho de Ética do Senado arquivou a denúncia contra as parlamentares da oposição que ocuparam a mesa do plenário para protestar contra a reforma trabalhista. O ato das senadoras da oposição foi no dia 11 de julho. Elas se recusaram a deixar a mesa e a sessão aberta para analisar a reforma trabalhista foi suspensa. O presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB, mandou apagar as luzes. A sessão de hoje do Conselho de Ética, convocada para a escolha do relator da denúncia contra as senadoras, foi tumultuada. A confusão começou quando o presidente do Conselho, João Alberto, do PMDB, anunciou as regras da escolha do relator. Lindbergh Farias, do PT, tomou a palavra e disse que a sessão era uma palhaçada. Esse Conselho de Ética não tem ética. O que fez com a Aécio? 500 mil reais. Polícia Federal, mala monitorada. Aí o senhor arquiva. Aí o senhor vai abrir para 5 mulheres que estavam lutando para defender o povo trabalhador brasileiro. Que isso? Desliga o som. Que isso? O senhor está achando o quê? Atenção. Senhor, olha... Atenção, a segurança, me retirar aquela cidadã. Não vai tirar não, senhor presidente. Me retira. Autoritário. A segurança, me retire. A sessão foi suspensa por 10 minutos e, na volta, o grupo decidiu arquivar a denúncia por 12 votos a 2. Daqui a pouco, no Jornal da Gazeta, Maria Lídia entrevista ao vivo o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini. Eles vão falar sobre as concessões de parques públicos. E agora há pouco, o presidente Michel Temer divulgou nota em que afirma que não fará a proposta de aumento de imposto de renda. O texto assinado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência diz que Temer fez menção genérica em São Paulo a estudos sobre o assunto que são permanentemente feitos. Abre aspas, esclarecemos que hoje esses estudos estão focados prioritariamente em reduzir despesas e cortar gastos, na tentativa obstinada de evitar o aumento da carga tributária brasileira. Fecha aspas, diz a nota. E hoje tivemos mais um dia quente, ensolarado, com frio só de manhãzinha. A máxima hoje chegou aos 28 graus. E será que continua esquentando assim? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. O
O tempo continua ensolarado e quente em quase todo o Brasil. No norte, uma massa de ar quente e úmido provoca chuvas a qualquer hora nesta quarta-feira. E a frente fria que se formou no sul do país agora avança para o sudeste e podem ocorrer chuvas até com ventania desde o litoral norte gaúcho até a faixa leste paulista. Não vai ser uma chuva muito significativa não, mas ajuda a melhorar a qualidade do ar. E olha, a temperatura volta a cair no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, chuvas passageiras ao longo do dia amanhã, com mínima de 12 e máxima só de 18 graus. Na capital sergipana também chove rápido e as temperaturas ficam entre 20 e 29 graus amanhã. No Rio de Janeiro, tempo firme, com máxima de até 36 graus, nada comparado com o calor que vai fazer em Cuiabá. Máxima por lá, na casa dos 40 graus amanhã. Para São Paulo, com o predomínio da massa de ar seco pelo interior, só há previsão de chuvas na faixa leste. Em todas as outras áreas paulistas, o sol vai brilhar forte e as temperaturas continuam disparando no período da tarde. Nem parece que é inverno. Faz até 34 graus amanhã em Presidente Prudente, 35 graus em Presidente Bernardes, 36 graus em Votuporanga, em São José do Rio Preto, máxima na casa dos 34 graus. E na faixa leste chega a fazer até 31 graus em Caraguatatuba, em São José do Rio Preto e também em Campinas. E a previsão também é de calor amanhã à tarde aqui na capital, viu? Nessa madrugada, mínima de 15, mas a máxima vai aos 29 graus à tarde amanhã. Já na quinta-feira o tempo muda e a temperatura volta a cair. 14 graus de mínima e 21 graus de máxima. Aí na sexta continua fresquinho por aqui. Máxima prevista de 20 graus com sol entre muita nebulosidade. E esta é a última semana para visitar uma das mais importantes exposições do país. Na Oca, no Parque do Ibirapuera, Modos de Ver o Brasil traz mais de 750 obras que retratam momentos históricos do Brasil e da cidade de São Paulo. É na Oca, projetada por Oscar Niemeyer, em pleno Parque do Ibirapuera, que está um dos maiores acervos corporativos de obras de arte do país. A exposição, que comemora os 30 anos do Itaú Cultural, revela uma variedade de artistas, estilos e temas. Obras como a Nossa Senhora das Dores, de Aleijadinho, de 1791, dividem o mesmo espaço com trabalhos contemporâneos, como o Azulejão, da artista carioca Adriana Varejão. A gente não pensou numa organização, por exemplo, cronológica, né? A gente gostaria que o visitante se confrontasse com uma temporalidade diversa. A exposição Modos de Ver o Brasil ocupa os 4 andares aqui da Oca. São 750 obras originais da arte brasileira e que foram selecionadas de um acervo de mais de 15 mil peças que pertencem ao Instituto Itaú Cultural. E a cidade de São Paulo ganhou um espaço especial aqui na mostra, com obras que nos levam a fazer uma viagem no tempo. Que tal conhecer o Largo de São Francisco em 1862, na visão de Militão Augusto de Azevedo, um dos mais importantes fotógrafos brasileiros do século XIX? A imagem também foi reproduzida em grãos de café na obra de Vicky Muniz. Aqui, a Semana de Arte Moderna de 1922 é representada pela obra de Tarsila do Amaral, com o retrato do cronista Luiz Martins, com quem foi casada. Na tela, O Violeiro na Janela, de 1889, a arte do paulista Almeida Júnior. Ele foi um dos pioneiros na temática regionalista brasileira, em que retrata principalmente aspectos do interior de São Paulo. E para quem não tem medo de altura, o artista Rubens Mano apresenta a contemplação suspensa. Numa tela vertical, o espectador acompanha um percurso de helicóptero que cruza a cidade de norte a sul. Há também muitas esculturas. Esta é uma versão em menor escala dos cavalos do Monumento às Bandeiras, de Vitor Brecheret. Esta outra também chama a atenção. Ela é de autoria do português Ascânio Monteiro e tem mais de 5 metros de altura. A obra é idêntica à que ficou exposta na Praça da Sé até 1989, mas foi retirada para manutenção e desapareceu. No fim da exposição, a escultura será doada à cidade. A arte faz bem, a arte faz muito bem, né? Recomendo muito.
É isso que está precisando, viu, no nosso país. Aprender, ler as histórias, né, que ninguém sabe. A exposição fica em cartaz na Oca, no Parque do Ibirapuera, até o próximo domingo. A entrada é gratuita. Nos Estados Unidos, a popularidade do presidente Donald Trump continua caindo. Segundo pesquisa da rede de TV CNN, 56% dos americanos reprovam a administração republicana de Trump. A pesquisa ainda mostra que 3 em cada 4 pessoas não confiam na maioria das informações divulgadas pela Casa Branca e não acreditam no que é divulgado por Trump ou seus porta-vozes. Japão e Estados Unidos acreditam que a Coreia do Norte já tem capacidade de carregar bombas atômicas em seus mísseis. As conclusões de especialistas dos 2 países foram divulgadas hoje pelo jornal americano The Washington Post. Segundo eles, a capacidade nuclear dos mísseis balísticos intercontinentais aumenta a ameaça norte-coreana. O Washington Post ainda afirma que a Coreia do Norte tem cerca de 60 bombas nucleares. O Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos denunciou torturas e uso de força excessiva na repressão dos protestos contra o governo na Venezuela. Segundo o relatório divulgado hoje, mais de 5.000 pessoas foram presas desde o começo dos protestos em abril e mais de 1.000 continuam detidas. A ONU ainda investigou as mais de 120 mortes registradas até agora no país desde o começo das manifestações, das quais 46 foram atribuídas às forças de segurança venezuelanas e 27 a grupos armados pró-governo. A causa das outras mortes, inclusive de apoiadores de Maduro, não está clara. A oposição voltou a convocar protestos contra a Constituinte. Agora vamos ao comentário de política internacional, com João Batista Natali. A Venezuela, como vocês acabaram de ver, é uma fábrica de más notícias. Eu vou então me limitar a apenas uma delas. A ditadura de Nicolás Maduro desativou durante a madrugada de hoje todo o sistema de comunicação interna do Ministério Público. Deixaram de funcionar página inicial, contas no Twitter e de e-mails. Foi uma forma de punir a equipe de procuradores reunida em torno da procuradora-geral Luísa Ortega Dias. Ela foi destituída ontem pela constituinte ilegítima que os bolivarianos inventaram para oficializar o regime de exceção. Vamos recapitular. O Ministério Público havia sido aparelhado pelo finado Hugo Chávez. Só que restava um pingo de dignidade aos procuradores. Luiz Ortega se revoltou este ano quando Maduro tentou transferir para o Tribunal Superior de Justiça as atribuições da Assembleia Nacional, aquela que foi eleita há quase 2 anos e onde a oposição tem a maioria. O Tribunal Superior de Justiça é um tribunal de faz de conta. Ele faz aquilo que a ditadura manda. Luiz Ortega declarou que não aceita a destituição. Ela afirmou que é vítima de um novo assalto do governo às instituições. Os computadores que ela tinha à disposição deixaram de funcionar. O Ministério Público contabilizava os mortos e as prisões nas manifestações da oposição. Era uma espécie de agência de notícias que os jornalistas, as embaixadas estrangeiras e os democratas utilizavam para saber diariamente o tamanho da arbitrariedade e da violência do governo Maduro. Maduro é discípulo dos grandes mestres da tirania. Hitler e Stalin sabiam que o que não era noticiado era como se não existisse. Por isso, os dois tomaram de assalto o judiciário e controlaram a mídia. É justamente o que a Venezuela está fazendo. Mas esse tipo de decisão acaba tendo um troco. Os que defendem as liberdades políticas se sentem mais motivados a prosseguir nessa luta, que vai acabar mal para a ditadura, nem que seja com guerra civil. É assim que o mundo gira. Boa noite. Hoje é o Dia Mundial do Pedestre e para lembrar os direitos e os cuidados nas ruas, um super-herói diferente invadiu a cidade de São Paulo. Não é um pássaro nem avião, é o Superando, um herói cuja missão é ajudar pedestres a superarem o desafio de andar pela cidade. Olha, meu amigo, a gente chega a ver uma faixa bonitinha no lugar certo, mas ao chegar aqui na esquininha, nos deparamos com a ausência da rampa de acessibilidade. Cadeirante aqui? Cadeirante, carrinho de bebê. Se eu tô com uma mala, com um carrinho de compra saindo de uma feira, como é que faz? Ele não revela a identidade, faz questão de manter o anonimato por trás da máscara e do uniforme excêntrico. Eu acho super importante, porque
Na realidade, o pedestre é sempre desvalorizado na cidade, né? Sempre a prioridade é o carro, e a gente que anda muito a pé, a gente percebe que está sempre, é o mais frágil e está sempre por último, né? na cadeia de prioridades da cidade, né? Mas olha, que nem com super-herói tá dando para se salvar diante de tanto desrespeito nesse Dia Mundial do Pedestre. Às vezes você está em alguns lugares, o pessoal acaba abusando, passando no sinal vermelho. Aí eu já fui atropelado, né? No canto da rua, assim, andando no canto, porque não se dá para andar nas calçadas de São Paulo. De acordo com a prefeitura, 31% dos paulistanos têm na caminhada o seu principal meio de locomoção pela cidade. É quase um terço. Em junho desse ano, foi aprovado na Câmara de Vereadores o Estatuto do Pedestre. O objetivo da nova lei é investir mais na reforma e iluminação de calçadas, por exemplo. Para isso, a medida prevê a utilização de pelo menos um terço dos recursos vindos do Fundurb, o Fundo de Desenvolvimento Urbano do município. A quantia disponível para o fundo será definida junto com o orçamento para o ano que vem. Aumentar o tempo de travessia é outro objetivo do Estatuto, que está na fase de regulamentação e deve ficar pronto até o fim do ano. Multas e fiscalização específica só a partir do ano que vem. Este foi o tema de um debate promovido por entidades ligadas ao assunto. O autor do estatuto é o vereador José Polici Neto, do PSD. A gente não pode viver numa cidade que, além de não respeitar os pedestres, está matando os pedestres. Esse é o sistema de circulação mais barato, mais eficiente, e a gente perder vidas, porque a gente não tem um semáforo funcionando direito, um tempo de travessia adequado, uma calçada que proteja esse pedestre, esse cidadão universal, é um grande equívoco. De acordo com números do Infociga do governo de São Paulo, só no primeiro semestre do ano, em todo o estado, 729 pedestres morreram atropelados. Um crescimento de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora as notícias do esporte com Juliana Verbonen e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini. Líder do Brasileirão com 47 pontos, o Corinthians está no limite das capacidades físicas de alguns atletas. Não é isso, Celso? Boa noite. Boa noite, Juliana. Pois é, campeão simbólico no primeiro turno. O Corinthians tem 19 jogos invictos no Brasileirão. Na temporada são 34 partidas sem nenhuma derrota. Com essa campanha, natural que alguns jogadores estejam mais cansados. E é isso que a comissão técnica está trabalhando nesta semana para não deixar a liderança escapar por entre os dedos. Um time invicto na temporada, em grande parte graças ao ótimo trabalho do técnico Fábio Carilli. Uma equipe que também está literalmente voando em campo. Aí entra em cena o trabalho destes dois profissionais. O preparador físico Valmir Cruz e o fisiologista Fedato, que estão felizes da vida. Terão 2 semanas exclusivas para descanso e treinamentos. Nós tivemos praticamente um mês, 10 jogos, né? Então com viagens o desgaste é muito grande. A gente tem colocado eles para recuperar essa parte muscular. Essa sequência de jogos que a gente teve, o acúmulo de minutagem, né, de treinos e jogos é muito grande. E esse acúmulo muito grande, a consequência dele é queda de rendimento e risco maior de lesão. Descanso bom também para alguns atletas do time titular, que segundo a comissão técnica já estavam no limite da parte física. O Arana, o Maicon, o Gabriel, o próprio Jô, né? São jogadores que atuaram, Balbuena, jogadores que atuaram muito nessa temporada. Nós fechamos agora 50 jogos no jogo contra o Sport. Isso significa praticamente você ter 3 dias e meio para cada jogo, né? É muita coisa porque você tem a intensidade muito alta dos jogos. A comissão técnica do Corinthians descarta que esse período de treinos possa ser considerado uma espécie de intertemporada. Será um período bom também para recuperar jogadores que estão no departamento médico do clube. Casos específicos do zagueiro Pablo e do meia Jadson. Tudo conspira aí com o Corinthians, né? Pois é, né? Enquanto tem um monte de gente, os concorrentes ao título estão aí brigando por Libertadores, por Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. O Corinthians está aí
uma folga de 2 semanas, que é coisa rara no calendário, dá tempo suficiente não só para recuperar jogadores que estão mais desgastados, estavam ali no limiar de uma tensão, de uma contusão, digamos assim, e ao mesmo tempo para preparar também melhor o time taticamente. O time mais organizado do Brasil ainda tem tempo para se preparar melhor para o que vem por aí. O Corinthians, claro, é favoritíssimo para ganhar o Campeonato Brasileiro. Só não vou dizer que já ganhou o Campeonato Brasileiro, porque... Não pode cantar vitória antes. Não pode cantar vitória antes. E hoje teve jogo pela Supercopa da Europa entre Real Madrid e o campeão da Champions League, o Manchester United, campeão da Europa League. E para variar, deu o Real Madrid. Após sair na frente por 2-0 com gols do brasileiro Casemiro e Isco, o time espanhol viu os ingleses contarem com o Lukaku. Mas com isso, Real campeão 2, Manchester United vice 1. Mais um título para o time de Cristiano Ronaldo, o atual número 1 do mundo. Portanto, que mostra essa força do Real Madrid, assim como também é muito forte o Barcelona. Resta saber se o Paris Saint-Germain do Neymar vai conseguir também chegar nesse mesmo nível, né? Tem a maior transação da história do futebol. Mas até aí chegar a nível de Real Madrid e Barcelona, tem que correr muito. Até amanhã, Celso. Até amanhã, boa noite. Gamerini. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, aceitou agora à noite mais 2 denúncias do Ministério Público Federal contra o ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB. Essas 2 novas denúncias se referem a esquemas criminosos no setor de transporte do Rio, que teriam rendido mais de 144 milhões de reais em propinas para o ex-governador fluminense, segundo as denúncias. Além de Cabral, outras 23 pessoas foram denunciadas ontem pelo Ministério Público Federal. Agora, Sérgio Cabral é réu em 14 ações de corrupção. Você vai ver a seguir, Maria Lídia, entrevista ao secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini. Até já. Será que isso tudo faz sentido? Tanto vai e vem. Será que é esse o caminho? A verdade é que eu só vou saber se eu continuar. O importante é seguir seu caminho. No Bradesco Prime, você conta com atendimento personalizado e especialistas em investimentos e na gestão de patrimônio. Na hora de investir, escolha um banco em que você confia. Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. O time do Gazeta Esportiva faz marcação cerrada, traz informação de primeira e conquista o coração da torcida. Não tem pra ninguém. Isso é indiscutível. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os esforços pela conquista de novos parques para São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Gilberto Natalini, vereador licenciado eleito pelo Partido Verde. Eu agradeço muito, secretário, estar conosco nessa fase que só se fala de parque em São Paulo. E muito bem recebido por arquitetos, urbanistas, a ideia de mais área verde na nossa cidade. João Dória, em campanha, gerou uma expectativa que ele iria passar para o setor privado a gestão dos parques de São Paulo. Acha que ele vai conseguir? São mais de 100. É verdade, 107. 107. Boa noite a você, Maria Lídia, boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Obrigado pelo convite. De fato, foi programa de campanha do prefeito João Dória concessionar parques em São Paulo.
concessionar para iniciativa privada ou para entidades da sociedade civil, OCIPs, associações de representativas. E essa campanha que ele fez, depois que ganhou a eleição, ele deu continuidade à proposta. Então, tem na Câmara Municipal um projeto de lei que propõe a concessão dos parques de São Paulo. A concessão não é privatização, não é privatizar o parque. O ingresso dos parques continuarão gratuitos, o parque é público. A gestão do parque é que pode ser feita por uma entidade ou empresarial ou uma entidade associativa. Bom, agora vamos falar daquilo que já está em andamento, né? E chamando muita atenção agora, o futuro Parque Campo de Marte. Michel Temer veio aí, cheio de mesuras lá, com João Dória, aquela coisa toda, e eles fecharam um acordo, transferindo uma área daquele aeroporto do Campo de Marte para se transformar no Parque do Campo de Marte. Isso foi a largada para um novo parque em São Paulo? Nós já inauguramos um parque esse ano em São Paulo, na gestão do João Dória, que é o Parque do Chuvisco, lá na Avenida Roberto Marinho. E estamos no encaminhamento de entregar outros parques. Nós estamos para reabrir o Parque Orlando Vilas Boas, estamos vamos cercar o Parque dos Búfalos, lá no extremo sul, e o Parque Augusta entrou numa tratativa muito positiva, uma coisa de 30 anos, a gente tem toda a chance de entregar o Parque Augusta, e o Campo de Marte é uma pendenga, Maria Lídia, de 60 anos entre a União e o município. E o prefeito João Dória, numa ação muito propositiva, conseguiu fechar um acordo com o governo federal e uma área de 406 mil metros quadrados, uma área de mata com córrego, muito bonita, com alguns campos de futebol e outro pedaço já desmatado, virão para a prefeitura, onde será lá implantado. E a gestão, vamos dizer, desses novos parques, isso aí vai ficar para o setor privado, como o senhor disse, em termos de concessão, ou vai sobrar para a sua secretaria? Não, o plano de concessão são para 14 parques. E cada um desses 14 parques pode abarcar outros 3 ou 4 parques. Quem concessionar vai pegar não só o filé mignon, também vai pegar parques de periferia. O Parque Augusta, a proposta é a administração direta da prefeitura com a adoção do parque pelas empresas que vão construir o Parque Augusta. As empresas que hoje são as donas do terreno e vão construir... As empreiteiras grandes, né, são construtoras. As incorporadoras, né? Elas vão construir e vão depois ajudar a adotar o parque por 2 anos. O Campo de Marte nós não temos ainda um modelo porque está muito no começo. E cronograma tem para o Campo de Marte? Já tem? Não, o cronograma agora foi assinado o protocolo entre o governo federal e o prefeito. Aproximadamente 90 dias para eles fazerem a concessão da área, para a gente pegar a chave da área. E em seguida, nesses 90 dias, nós vamos fazer o projeto de implantação do parque. Deve ser um parque contemplativo e esportivo. E ao lado do parque, Maria Lídia, vai ter o Museu da Aviação ali, em São Paulo. É uma coisa muito bonita. Bom, o projeto é lindo, é pretensioso. Agora, é claro que todo mundo que está nos assistindo quer saber, né, quando que nós teremos esse parque, né, para poder usufruir. O Parque do Campo de Marte. Este, do Campo de Marte. Eu acredito que, uma vez que passe para nós, a gente já vai ter o projeto preparado. Eu acredito que aí, talvez mais um ano e meio, a gente entregue o parque. Eu acredito. Acha rápido, então? É porque as coisas para ser feitas lá não são grandes. O Museu da Aviação é um pouco mais complexo, né? Agora o parque é uma mata enorme. Já está pronto, digamos. Vai fazer as trilhas no parque, melhorar os campos de futebol, fazer as trilhas, não dá para desmatar. Vai ser um parque contemplativo, com fauna e tal. São 400 mil metros de mata nativa. Bom, agora o Augusta, que é polêmico, como o senhor mesmo disse, um debate que vem aí, é o quê? 30 anos, né? 3 décadas. Mas, e também...
Houve avanços, é inegável, chegou num ponto essa troca, essa permuta de terrenos da Marginal para esse pulmão verde no centro de São Paulo, que foi muito bem recebido por arquitetos urbanistas, mas o Ministério Público já olhou com o olho torto, já entende que a contrapartida, a cidade não está levando vantagem, quer que seja revisto para que seja um negócio mais equitativo e equilibrado na contrapartida para o município de São Paulo. E a Câmara Municipal, ela não está se mostrando muito amistosa com esses projetos de privatização do João Dória. E o Dória diz que entrega até o fim do ano que vem o Parque Augusta. O senhor acha mesmo que vai dar? Eu acho que vai dar. O processo de acordo está muito avançado. O acordo está sendo feito entre a Prefeitura, o prefeito, o Ministério Público, os promotores, as empresas, os donos das empresas, das incorporadoras e a Justiça, porque tem um processo judicial enorme. Teve uma audiência 3, 4 dias atrás que a juíza foi muito simpática. Tanto essa troca dos terrenos ela vai ser tão justa, porque vão ter 4 peritos. Mas tem uma coisa aí, secretário, até para encerrar a nossa entrevista, mas é bom que o senhor esclareça. Tem muita gente aí também envolvendo o Ministério Público, criticando como é que foi feito um acordo se os valores das áreas não estão ainda estabelecidos. Os peritos vão fazer os valores. Sim, mas já fez o acordo sem ter valor? Não. O acordo é do encaminhamento da troca. Esse é o grande acordo. Em vez de disputar na justiça, senta numa mesa e entra numa conversa. Foi o que foi feito. O cálculo da troca vai ser feito pelo perito da Prefeitura, o perito das empresas, o perito do Ministério Público e o perito da juíza. Não tem como um enganar o outro. Vai ser muito justo, porque é muita gente olhando e fiscalizando. Está caminhando bem, Maria Lídia. Bom, eu vejo Nós já temos até o projeto preliminar do Parque Augusta, que nós pegamos 5 projetos da comunidade, compilamos num projeto único. É lindíssimo, vai ser um parque lindíssimo. Eu queria convidar você e todos a visitarem dentro de alguns meses o Parque Augusta implantado, se Deus quiser. Eu vejo o senhor muito animado e espero realmente que isso tudo se concretize, esse seu envolvimento com a questão do verde na cidade de São Paulo, e volte aqui no Jornal da Gazeta para nós falarmos sobre a abertura do parque para a população de São Paulo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa noite. Para você também. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Depois de boatos, o presidente Temer diz que não vai aumentar o imposto de renda. Mais cedo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia afirmado que os deputados não aprovariam o aumento. A defesa de Temer pede ao Supremo para tirar Rodrigo Janot das investigações. O procurador-geral planeja nova acusação contra o presidente. Delação do ex-deputado Pedro Correia é aceita e pode ligar Lula a propinas. Condenado no Mensalão e na Lava Jato, ele confessa detalhes do esquema na Petrobras. Mais 2 denúncias contra Sérgio Cabral, que agora já é réu 14 vezes. Suborno de empresas de ônibus passaria de 140 milhões de reais. Marcado o interrogatório da senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são acusados de corrupção. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te espero daqui a pouco em nossa edição das 10. Até daqui a pouco. Boa noite e até amanhã. Quais são os desafios dos pais no século XXI? Confira no Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã.